É impressionante como, às vezes, um simples documento cruza o nosso caminho e muda completamente a forma como enxergamos o mundo do trabalho. A energia hoje está nas alturas por aqui. E com toda razão. Pois é, a nossa imersão de hoje mergulha em algo incrivelmente revelador. É quase como ter em mãos um mapa que decodifica aquele mistério absoluto que tanta gente enfrenta diariamente nos escritórios. Aquele sentimento de estagnação. Exatamente. Porque profissionais que são tecnicamente geniais, sabe, muitas vezes ficam paralisados em suas mesas, enquanto outros que talvez tenham exatamente as mesmas habilidades decolam de forma meteórica. Essa é, sem dúvida, uma das maiores dores corporativas contemporâneas. E o motivo pelo qual quem nos acompanha deve prestar muita atenção a essa jornada é justamente a universalidade desse enigma. Aham. A falta de avanço na carreira muitas vezes não faz sentido lógico. O profissional estuda, faz pós-graduação, entrega os projetos no prazo, sacrifica horas de lazer e ainda assim a promoção não vem e o respeito dos pares não se consolida. Parece que falta uma peça no tabuleiro. Falta uma peça. E é exatamente essa peça oculta que nós vamos investigar na nossa exploração de hoje. O material base da nossa análise são trechos de uma pesquisa fascinante chamada Arquiteto do Próprio Destino, conduzida por Everton Andrade. Um trabalho muito rico. Muito rico. A grande missão dessa análise aprofundada é entender como o sucesso profissional não depende apenas de planilhas bem formatadas ou diplomas na parede. Trata-se de uma dança estratégica quase invisível entre o comportamento social e a nossa mente inconsciente. E a pesquisa ilustra isso de uma forma muito didática. Sim, através de um estudo de caso fenomenal. A jornada de um arquiteto chamado Lucas. O caso do Lucas é brilhante porque nos oferece uma lente dupla para enxergar o problema. De um lado, temos um mapa prático e comportamental, ou seja, o que ele de fato fez no dia a dia do escritório para reverter a situação de estagnação. Certo. E do outro lado, e talvez esse seja o grande diferencial da fonte, temos um mapa psicanalítico. As forças invisíveis, os medos e os desejos inconscientes que operam nos bastidores de qualquer ambiente de trabalho. Entender essas dinâmicas é como ganhar a habilidade de enxergar através das paredes de uma estrutura corporativa. Certo, vamos desempacotar isso. Mergulhando na história do Lucas, ele era um talento nato. Tinha ideias brilhantes para projetos arquitetônicos, mas sentia que a carreira estava completamente no pântano. Totalmente travada. Ele estava no mesmo lugar há anos, fazendo as mesmas coisas, sendo subutilizado e sem nenhum reconhecimento. Isso durou até o momento em que ele decidiu aplicar algumas leis fundamentais de comportamento na própria rotina. E a primeira grande mudança de Lucas está ligada a algo muito contraintuitivo. A pesquisa chama isso de a lei do silêncio, ou a lei 4. Diga sempre menos do que o necessário. Isso, diga menos do que o necessário. Essa é uma regra que desafia a intuição da maioria das pessoas no mercado. Existe uma crença enraizada de que, para ser notado, é preciso ser a voz mais alta na cela. Exatamente. E no início da carreira, o Lucas tinha um comportamento que é quase um clássico dos escritórios. Quem nos ouve agora, com certeza vai lembrar de alguém assim. Sempre tem um. Sempre. O Lucas entrava nas reuniões e simplesmente falava sem parar. Ele tentava impressionar a diretoria, despejando ideias, justificativas não solicitadas, conceitos arquitetônicos super complexos. Ele queria desesperadamente mostrar serviço. Mostrar que era inteligente, mas o efeito prático era desastroso. Ao falar excessivamente, ele se tornava previsível. Pior ainda, o texto da pesquisa aponta que ele soava desesperado por aprovação, como alguém que precisa implorar para ser validado pelos outros. O que é fascinante aqui é a leitura psicanalítica que a fonte nos traz. O comportamento de falar sem parar toca na dualidade entre a pulsão de exibição e o recalque. Pulsão de exibição? Isso. Quando observamos alguém com essa logorreia em reuniões, aquela pessoa que transforma um e-mail de 3 linhas em um discurso de 20 minutos, muitas vezes estamos diante de um sintoma muito claro de ansiedade. Como se a quantidade de palavras fosse um reflexo direto do tamanho da insegurança da pessoa. Exatamente isso. É uma tentativa muitas vezes falha e inconsciente de preencher um vazio interno.
A pessoa tenta, através dessa avalanche de palavras, garantir para si mesma e para os outros que o próprio eu existe, que tem peso e que tem valor. A necessidade de falar o tempo todo é a necessidade de existir no olhar do outro. Faz todo sentido. Mas e quando o Lucas vira o jogo? Porque o material narra que ele mudou a estratégia radicalmente. Uma virada de chave. Ele passou a ouvir durante 90% do tempo das reuniões. Tem uma cena descrita na pesquisa em que ocorre uma reunião super decisiva. Todo mundo já tinha debatido exaustivamente, o caos já estava instaurado na sala e o Lucas estava lá, Em absoluto silêncio. apenas observando. E quando ele finalmente abriu a boca, disse apenas 2 frases cirúrgicas sobre a viabilidade financeira de um projeto. O resultado, o silêncio que se seguiu na sala, deu um peso gigantesco, uma autoridade quase magnética às palavras dele. Ao adotar o silêncio, o Lucas faz algo que exige uma força mental imensa. Ele passa a dominar essa pulsão de exibição. Na linguagem psicanalítica, dizemos que ele a recalca estrategicamente. Ou seja, ele segura o impulso. Ele segura. E o silêncio, nesse contexto corporativo, torna-se uma ferramenta analítica de poder absoluto. Mas só para colocar um pouco de pimenta aqui, ficar calado a maior parte do tempo, não corre o risco de fazer o profissional parecer desinteressado, ou pior, incompetente, como se não tivesse nada a acrescentar? É uma ótima provocação. O risco existe se o silêncio for fruto do medo ou da falta de preparo. Mas o silêncio estratégico, o silêncio de quem está ativamente prestando atenção, é lido de forma muito diferente pelo grupo. É um silêncio ativo. Perfeito. Quando não se fala, deixa-se de projetar os próprios complexos no ambiente. A regra de ouro da psicanálise aplicada ao cotidiano é a seguinte: quem fala muito, inevitavelmente acaba entregando o seu inconsciente de bandeja para quem está prestando atenção. Deixa escapar uma inveja, um medo, uma frustração. Nossa, O Lucas deixou de ser o emissor das próprias inseguranças e passou a ser o observador das projeções alheias. Ele passou a ler a sala. é genial. É quase como se, ao falar sem parar, a pessoa deixasse o cofre da própria mente destrancado para todo mundo ver o que tem lá dentro. E essa nova postura de observador nos leva diretamente para a segunda dinâmica enfrentada pelo Lucas. A relação com a liderança. O calcanhar de Aquiles de muita gente. O chefe dele era o Dr. Arnaldo. E aqui a pesquisa introduz a Lei 1. Não ofusque o brilho do mestre. Essa é uma dinâmica delicadíssima. Lidar com hierarquia é fundamentalmente lidar com egos inflados. E como? Antigamente, o Lucas tinha a péssima mania de corrigir o Dr. Arnaldo em público. Como o Lucas era mais jovem e muito atualizado nas novas tecnologias de design, ele frequentemente interrompia o chefe em reuniões maiores para mostrar que sabia mais. Para pontuar detalhes técnicos. Sim, na cabeça do Lucas, ele estava ajudando a empresa a não cometer erros, mas, na prática, isso quase custou o emprego dele. Criava um atrito imenso, um clima de competição velada. Essa dinâmica toca no cerne de um conceito psicanalítico que a pesquisa explora muito bem, que é o narcisismo e a imagem do mestre. Quando se fala na figura do mestre no palanque, a lição fundamental é o manejo do narcisismo alheio. É imperativo entender que em estruturas hierárquicas tradicionais, a figura que ocupa a posição de liderança frequentemente projeta na equipe uma extensão de si mesma. Espera, como assim uma extensão? É como se o chefe achasse que a equipe inteira é apenas o braço direito e o braço esquerdo dele? Perfeito. O inconsciente de muitos líderes lê a equipe como uma engrenagem do próprio ego. Portanto, se um subordinado brilha demais de forma autônoma e pública, e pior ainda, se ele corrige o líder na frente dos outros, isso não é lido pelo inconsciente do chefe como uma vitória do time. É lido como um ataque. Exatamente. É lido primariamente como uma ferida narcísica. É uma ameaça direta à integridade do eu do líder. O chefe se sente diminuído. É como roubar o holofote de quem pagou a conta do teatro para ser estrela principal. Percebendo que estava cavando a própria cova profissional, o Lucas mudou a tática. O estudo conta que ele parou com as correções públicas instantaneamente. Ele recuou? Recuou e começou a sugerir as ideias de forma particular, lá nos bastidores. Ele ia até a sala do Dr. Arnaldo,
tomava um café e plantava a semente da ideia na mente dele. E o grande truque foi permitir que o próprio chefe apresentasse essas ideias nas grandes reuniões, como se fossem iniciativas da liderança. E qual foi o reflexo disso no comportamento do líder? Uma virada de chave total. O Dr. Arnaldo, sentindo-se extremamente seguro, vaidoso e brilhante com as, entre aspas, próprias ideias, transformou o Lucas no braço direito dele. Ele começou a promover o Lucas para gerenciar os projetos mais importantes do escritório. Ele fez o chefe brilhar. Fazer a liderança se sentir segura. Criou o maior aliado possível para a ascensão do nosso protagonista. Isso demonstra que proteger o ego de quem está acima não é submissão cega, nem síndrome de vira-lata. É uma leitura cirúrgica de como a mente humana funciona sobre os efeitos da pressão e da vaidade. Ao reconhecer as fragilidades egóicas de quem detém o poder e permitir que essa pessoa se sinta inteira, o profissional reduz drasticamente a agressividade que sofreria no ambiente de trabalho. O chefe deixa de ser um obstáculo e passa a ser um facilitador. Exato. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque essa mudança comportamental resolveu a imagem dele perante a equipe e o chefe. Mas aí entra uma questão vital. De nada adianta ser um mestre da política de escritório se o trabalho em si for medíocre. E é nesse ponto que a nossa exploração entra na Lei 5. O escudo da integridade. O princípio aqui é que a reputação é a pedra de toque do poder de um profissional. A fundação de tudo. Sem a entrega real, qualquer tática de comportamento se torna apenas manipulação vazia e insustentável a longo prazo. Com certeza. A narrativa mostra que o escritório de arquitetura era, como muitos lugares por aí, um ambiente caótico. Haviam prazos apertados o tempo todo, clientes mudando de ideia em cima da hora. A maioria dos colegas do Lucas adotou uma postura de sobrevivência. Entregando o básico. Sim, eles entregavam os projetos com pequenos erros ou mal finalizados, apenas para cumprir o cronograma do sistema e se livrar do problema. Mas o Lucas decidiu ir na contramão dessa maré de mediocridade. Ele determinou que a marca registrada dele seria a precisão absoluta. Um movimento ousado em um ambiente onde a pressa dita as regras. Muito ousado. Ele criou um sistema pessoal onde revisava cada detalhe estrutural e estético do projeto 3 vezes antes de apertar o botão de enviar. A consequência natural foi que, em pouquíssimo tempo, tanto a diretoria quanto os clientes começaram a notar a diferença. A qualidade se destaca. O nome do Lucas passou a ser associado a uma zero margem para erro. Quando chegava aquele cliente exigente, de altíssimo valor financeiro, que não tolerava falhas, o único nome cogitado pela empresa para liderar a conta era o do Lucas. A reputação começou a falar por ele em salas onde ele sequer estava fisicamente presente. E a decodificação esquemalítica dessa construção de reputação trazida pela fonte é fascinante. A pesquisa analisa essa busca pela excelência através da ótica do super-eu. A reputação que o Lucas construiu funciona em termos psíquicos como um ideal do eu. Vamos traduzir isso para o dia a dia de quem nos escuta. O que exatamente é esse ideal do eu? Trata-se da imagem estruturada, sólida e idealizada que o sujeito constrói para ser amado, respeitado e aceito pelo mundo externo. Todos nós temos uma versão ideal de quem gostaríamos de ser no trabalho. A questão é que a grande mágica de ter um super-eu bem delimitado, ou seja, uma reputação sólida baseada em trabalho real, é que isso organiza a própria mente do indivíduo. Organiza internamente. Funciona literalmente como uma armadura invisível, um escudo blindado. Mas espera um momento. Fazer o trabalho perfeito, revisar tudo 3 vezes, enquanto o resto do escritório está apenas cumprindo tabela. Isso não gera um nível de estresse ainda maior? Não leva ao esgotamento? Essa é a grande ilusão. Há uma diferença brutal entre cansaço físico e angústia mental. O que mais drena a energia de um profissional é a ansiedade social. O medo constante do julgamento, o pavor de ser exposto por uma falha, o receio da crítica em uma reunião. O medo de ser descoberto. Isso. Quando se sabe exatamente o valor inquestionável do que se entrega, quando a identidade profissional é inabalável frente aos próprios critérios rigorosos, o eu se torna imensamente menos vulnerável aos ataques externos.
A ansiedade social despenca porque existe uma estrutura firme de realidade entre a pessoa e o mundo corporativo. A integridade profunda do trabalho acaba protegendo a integridade mental. Faz todo sentido. É a diferença entre ir para uma prova torcendo para não cair o que não se estudou e ir para a prova sabendo o conteúdo de trás para frente. O cansaço do estudo existiu, mas a paz de espírito na hora da execução compensa tudo. Brilhante analogia. No entanto, essa paz de espírito foi algo que o Lucas precisou conquistar a duras penas, porque o material de Everton Andrade nos revela que, antes de aplicar essas leis, o Lucas sofreu de um mal absurdamente contemporâneo: a exaustão por pulverização de energia. Ele tinha a síndrome de querer abraçar o mundo. O famoso perfil do profissional que tenta ser um pato. Nada anda e voa, mas não faz nenhum dos três com excelência. Perfeito. Ele tentava ser o melhor arquiteto do escritório, mas ao mesmo tempo estudava design de interiores, nas horas vagas para pegar projetos por fora, e ainda se metia a fazer consultoria de paisagismo nos finais de semana. A consequência óbvia é que ele estava cronicamente exausto e entregando resultados apenas medianos em todas essas frentes. Ninguém consegue ser fora da curva em 3 áreas distintas simultaneamente. Exato. Foi então que ele se deparou com a Lei 23. Concentre as suas forças. O estudo chama isso de a força da mina única. E qual foi a decisão prática dele diante disso? Uma decisão que exija muita coragem: a renúncia. Ele parou de aceitar projetos de paisagismo, cancelou as assinaturas e os estudos de design de interiores. Ele pegou todo o seu tempo disponível, todo o seu foco cognitivo e direcionou 100% da energia para um nicho muito específico dentro da empresa: a arquitetura sustentável de baixo custo. Uma mina profunda. Ele apostou todas as fichas ali. O resultado foi assombroso. Ao cavar essa mina única, com extrema profundidade, estudando apenas isso e aplicando apenas isso, ele rapidamente ultrapassou qualquer outro profissional da região e se tornou a maior referência da cidade no assunto. A lição que fica é muito visual. É infinitamente melhor ser o mestre absoluto de um poço artesiano profundo do que um mero curioso arranhando a superfície de várias poças de água rasas. Se conectarmos essa metáfora ao cenário mais amplo da teoria psicanalítica, entramos de cabeça no conceito de escolha de objeto e a concentração. É uma perspectiva absurdamente reveladora sobre problemas modernos como a procrastinação e a dispersão de foco. Por que nós temos tanta dificuldade de focar em uma coisa só? É só o excesso de informação da internet? A internet agrava, mas a raiz é bem mais profunda. A dispersão extrema de tentar fazer tudo, na visão psicanalítica, é frequentemente interpretada como uma fuga do desejo real. Quem tenta abraçar ansiosamente todas as opções de carreira, no fundo, tem um medo terrível de se comprometer com uma só. O medo de escolher. Porque escolher um caminho significa, obrigatoriamente, viver o luto de renunciar a todos os outros. Ao tentar fazer de tudo um pouco, não se deseja nada com a profundidade necessária para a verdadeira realização. Uau! Então, focar é um ato de coragem, porque exige suportar a dor de abandonar as outras possibilidades. Exatamente. A concentração de forças que o Lucas aplicou representa o investimento da libido. E aqui não estamos falando no sentido popular da palavra, mas sim de toda a energia psíquica vital do indivíduo. Quando essa energia é dispersada como a luz de uma lâmpada comum, iluminando fracamente um quarto inteiro, o próprio eu se fragmenta e enfraquece. Faz sentido. Focar em uma mina única é concentrar essa energia como um feixe de laser, capaz de cortar aço. É um ato poderoso de integração psíquica. O sujeito junta os próprios pedaços que estavam espalhados. Essa integração é o que gera a verdadeira potência de ação, curando aquela sensação horrível de estar sempre correndo na esteira e nunca chegando a lugar nenhum. E toda essa potência recém-descoberta, todo esse foco e essa armadura comportamental foram testados no nível máximo durante a última etapa desse estudo de caso. É aqui que entra o domínio do tempo interno e externo, a Lei 35. Domine a arte de saber o tempo certo. Um desafio enorme.
A narrativa descreve o momento de maior tensão da jornada. A economia do país balançou e a empresa de arquitetura entrou em uma crise financeira pesada. O clima no escritório virou um completo caos do dia para a noite. O verdadeiro teste de fogo para qualquer teoria de comportamento corporativo. Sem dúvida. Começou um movimento de pânico generalizado. Muitos colegas do Lucas começaram a pedir demissão preventivamente por medo de que o barco fosse afundar e eles ficassem sem nada. A diretoria convocou reuniões emergenciais acontecendo a todo momento, com decisões precipitadas e lideranças batendo cabeça. O desespero clássico de uma crise. Mas o Lucas tomou uma atitude que deixou muita gente confusa. Ele foi a personificação da caula. Ele entendeu que a pressa e o desespero, naquele momento, eram apenas um recibo assinado confessando a falta de controle emocional. Ele não pediu demissão, não entrou nas discussões de corredor e não propôs nenhuma mudança radical. Ele continuou indo ao escritório, entregando os projetos sustentáveis dele com a mesmíssima perfeição de sempre e simplesmente esperou a poeira baixar. Mas esperar a poeira baixar no meio de uma crise corporativa grave não corre o risco de fazer o profissional parecer omisso ou totalmente alheio à gravidade da situação perante a diretoria? É uma excelente questão. E foi exatamente o que alguns colegas pensaram dele no início. Mas a genialidade da estratégia do Lucas foi entender o momento exato de sair da inércia. Ele não ficou esperando para sempre. Ele continuou lendo jornais, acompanhando os gráficos da empresa e do setor e aguardou pacientemente o pior da tempestade emocional passar. Ele estava monitorando. Exato. Quando a economia deu o primeiríssimo e discreto sinal de que haveria uma leve melhorada, esse foi o milissegundo exato em que ele agiu. Ele bateu na porta da diretoria e colocou na mesa um plano completo, estruturado e inovador de reestruturação do setor em que atuava, focado em alta eficiência. Um movimento de mestre. Totalmente. Ele não agiu no auge do desespero coletivo, onde ninguém tem clareza para ouvir boas ideias. E também não esperou a maré ficar completamente mansa, o que o faria perder o momento ideal de ser o herói da recuperação. Ele agiu na virada. Fica provado que o sucesso em alto nível não é apenas sobre ter a ideia brilhante e saber o que fazer. É fundamentalmente sobre ter a maestria absoluta de saber quando agir. Essa maestria temporal é talvez o conceito mais profundo que a pesquisa explora, explicada na psicanálise por meio de uma leitura brilhante sobre a angústia. A fonte é categórica ao afirmar que a pressa, no ambiente de trabalho, é quase sempre uma manifestação crua da angústia. Como assim? A pressa não é apenas a vontade de resolver o problema rápido para salvar a empresa? Raramente. O indivíduo angustiado não age de forma precipitada para resolver o problema estrutural do negócio. Ele age rápido, de forma atabalhada, para que o mal-estar insuportável que ele está sentindo no peito cesse imediatamente. Ele não suporta a tensão prolongada da incerteza. A grande sacada emocional que difere a apatia da estratégia é o domínio do que o psicanalista francês Jacques Lacan chamaria de tempo lógico. E como funciona esse tempo lógico na prática do escritório? O tempo lógico não é o tempo do relógio de parede. É um processo interno fundamental dividido em 3 fases. A primeira fase é o instante de ver, que é o impacto inicial, o choque ao perceber a crise. A segunda fase é o tempo de compreender. Que deve ser a mais difícil. Sim, é a mais difícil de todas, porque exige suportar a análise do cenário enquanto tudo ao redor parece caótico e cobra uma resposta imediata. A terceira fase, e apenas a terceira, é o momento de concluir, que é a ação precisa e calculada. Ah, agora tudo se encaixa. O que acontece na maioria das crises é que as pessoas tomam o choque inicial, o instante de ver, e pulam direto para o momento de concluir, não é? Tomando decisões baseadas no medo, porque não aguentam passar pelo desconforto do tempo de compreender. Perfeitamente resumido. A maioria pula a fase da compreensão para se livrar da angústia. O verdadeiro domínio profissional alcançado pelo Lucas nessa narrativa é a incrível capacidade de suportar o não saber. É ter a resiliência emocional para não ser escravo do imediatismo das próprias pulsões.
O profissional que lê o cenário com frieza, sem tentar eliminar a própria dor através de ações impulsivas e desesperadas, é aquele que consegue fazer a intervenção certeira quando os outros já gastaram toda a munição. Então, o que tudo isso significa? Sintetizando toda essa jornada extraordinária, o caso do Lucas e a pesquisa de Everton Andrade deixam claro como cristal que o crescimento profissional definitivo raramente vem apenas de um currículo com mais diplomas, ou de horas intermináveis de trabalho técnico bruto de frente para um monitor. É um conjunto de forças muito mais sutil. Sim. O verdadeiro salto, o ponto de virada, acontece quando há um domínio pleno das percepções sociais ao redor e, acima de tudo, um controle rigoroso e consciente sobre os próprios impulsos inconscientes. É observar a sala antes de falar, para não entregar os próprios complexos. É proteger o ego frágil de quem detém o poder para evitar retaliações. É blindar a própria mente contra a ansiedade social através de uma reputação irretocável e focada. É direcionar toda a energia vital para uma única mina profunda, renunciando às distrações rasas. E, finalmente, é ter a coragem monumental de suportar o tempo da compreensão, de não agir quando todo mundo ao redor está em pânico, exigindo respostas fáceis. Trata-se de uma verdadeira transformação arquitetada de dentro para fora, da mente para a cadeira do escritório. Projeção e controle do ego reveladas na fonte. Se o silêncio revela os complexos alheios com tanta clareza, se a pressa desenfreada por resultados é, na verdade, apenas uma manifestação do medo interno de não ser capaz de suportar incerteza, até que ponto as grandes crises corporativas, os imensos conflitos de equipe e as famosas falhas de comunicação que vivenciamos semanalmente são realmente problemas técnicos, de software ou de processo? É uma perspectiva perturbadora. É perfeitamente plausível e até assustador questionar se os ambientes de trabalho modernos não são, na verdade, um imenso teatro de mentes fragmentadas, projetando constantemente suas próprias inseguranças, suas feridas narcísicas e seus desejos recalcados umas nas outras. Diante desse cenário revelador, fica uma provocação para quem nos acompanha. Se as ações tomadas amanhã cedo, ao abrir o e-mail ou entrar na primeira reunião, forem guiadas pela observação silenciosa, pela calma analítica e pela clareza do próprio valor, em vez de serem ditadas pela ansiedade e pela necessidade infantil de provar alguma coisa para alguém, qual seria o impacto real e prático na rotina? Talvez a grande revolução que tanto se busca na carreira não exija fazer mais coisas, mas sim suportar o tempo necessário para compreender as entrelinhas do que já está acontecendo ao nosso redor. Uma reflexão formidável. Certamente muda a forma como olharemos para a próxima reunião de equipe. Mas vale lembrar sempre que o conhecimento, quando não é aplicado e testado na vida real, torna-se apenas entretenimento intelectual passivo. Que as leis estratégicas de comportamento e os vastos bastidores psicológicos decodificados nesta nossa imersão sirvam de combustível e de bússola direcional. É preciso digerir essas ideias densas, observar as dinâmicas silenciosas e invisíveis dos corredores, dos e-mails e das chamadas de vídeo e começar a desenhar os próximos passos com intencionalidade real. O poder da mudança genuína mora exatamente na interseção lúcida entre o que fazemos e a leitura profunda do porquê fazemos. A exploração do comportamento humano nunca termina, e nós continuamos sempre em busca das próximas grandes descobertas que destravam o nosso potencial. Que esta análise ecoe de forma produtiva na rotina diária. Até a nossa próxima exploração!